Olá pessoal, tudo bem? Ivair aqui com vocês para a nossa videoaula. Agora nós vamos falar sobre verb patterns, que são verbos padronizados. Verbos em que a gente vai utilizar o to mais um verbo no infinitivo ou então verbo mais um verbo com ing. Vamos ler então aqui o exercício 6 para entender um pouco sobre isso. No 6 fala assim: Read the sentence below and answer the following question. Leia as sentenças abaixo e responda as seguintes questões. Aí tá assim: I promise to build more daycare centers from our community. Depois, he denied using public money for his our personal campaign. Depois, the president delayed naming his new cabinet. E por fim, she refuses to answer questions about the latest political scandal. Então, primeiro, eu prometo construir mais centros de cuidados diários para a nossa comunidade. Ele negou usar o dinheiro público para a campanha pessoal dele. O presidente atrasou em nomear o seu novo gabinete. E ela recusou responder questões sobre o último escândalo político. Tá? Então você vê que o promise, denied, delay, refuse, eles são os verbos aqui. E alguns deles eu preciso utilizar o to mais outro verbo no infinitivo, ou então usar o verbo já direto com ing depois deles. E aí fala assim: quais verbos são seguidos pelo to mais infinitivo? Então vocês vão marcar aí promise e refuse. Tá? Não precisa colocar com S, é só para colocar quais são os verbos. Promise e refuse, tá? Agora, quais os verbos que utilizam, que eles são seguidos com verbos no ing? O deny, e aí tá vendo aqui que o using tá com ing, deny, e o delay. Então é eles que vocês irão colocar aqui. Se vocês colocarem do jeito que está escrito aqui, não está errado, é isso mesmo, porque já está aqui na frase, estão no passado as duas frases. Eu, quando colocar aqui, eu vou colocar na forma base, tá? Então não vai estar desse jeito, vai estar o deny com o y e o delay parado aqui no y também. Vamos lá. Os verbos padronizados são definidos pelo primeiro verbo na sequência dentro de uma sentença. Quando você aprende um novo verbo, é bom saber o seu padrão. Dê uma olhada na tabela aí ao lado, listada, com duas colunas de verbos comuns padronizados dentro da língua inglesa, e vamos ver aí alguns deles então. Os verbos em que depois dele eu tenho que colocar o to obrigatoriamente quando eu vou utilizar mais um verbo aqui, fazendo aquela locução verbal que é em língua portuguesa, né? Então sempre que eu usar o agree, eu vou usar agree to e aí mais um verbo aqui. Se eu for usar, I agree with you, eu não estou usando o verbo depois, então eu posso usar só o agree. Mas quando eu vou usar dois verbos e um deles é o agree, eu vou ter que colocar o to ali no meio, tá? É assim mesmo que funciona. I agree to read this I don't know, book. I agree to read this book. Eu concordo em ler esse livro. E aí eu não posso colocar reading, porque esse verbo, pelo seu padrão, eu tenho que colocar o to. A mesma coisa para o choose, decide, hesitate, hope, intend, learn, mean, need e want. Já nessa outra coluna, esses verbos aqui, eles aceitam o verbo com ing e não com o to, tá? Quando que eu vou ter um verbo em que depois dele eu vou usar um outro verbo e eu tenho que colocar o ing? Geralmente a gente utiliza a explicação de que se o verbo ele expressa sentimento, geralmente você vai colocar ele com ing, tá? Avoid, consider, discuss, dislike, enjoy, finish, miss, postpone, quit e suggest. Todos eles aqui você vai colocar o verbo depois com ing. I avoid listening that music.
I avoid listening that music. Eu evito ouvir essa música, tá? E aí, depois do avoid, o listen, eu vou ter que colocar o ing nele. Então, avoid listening e sem usar o to. Então, é assim o padrão para alguns verbos na língua inglesa. Ah, professor, mas eu aprendi na escola também que você pode usar assim, ó. I like to read book. Ou I like reading book. Isso está correto. Alguns verbos ele aceita as duas formas. O infinitivo com o to, né? Ou o verbo depois com o ing, tá? Ele vai aceitar. Tem verbos que utilizam assim. Agora tem verbos pelo seu padrão que não. Seguindo essa tabela aqui, vocês têm esse exercício 7 e o 8 para vocês montarem a frase. O 7 ele está bem tranquilo, porque o verbo que vocês terão que utilizar já está aqui entre parênteses. Então vocês vão ler a frase, vão ver o verbo que está entre parênteses, vão ver aqui, ó, postpone. Eu vi que o postpone está aqui, ó. Então o talk ele vai ter que estar com o ing. Você vai colocar ele aqui com o ing. Então, the Queen has postponed talking to the press. Is not feeling well. Então, a rainha tem adiado falar com a imprensa. Ela não está se sentindo bem. Então, depois do postponed aqui, eu vou colocar quem? O talking com ing. É assim que vocês irão fazer esse exercício 7. E o exercício 8 é a mesma coisa, só que você não tem o final, você só tem o início da frase. Mas você tem os verbos want, miss, enjoy, quit e o learning. Se vocês olharem aqui, vocês irão saber fazer a frase aqui, colocando o verbo na sua ordem aqui, de acordo com a regrinha do seu padrão, e depois complementar com o seu final. E aí ele fala assim, ó, termine as seguintes sentenças com suas próprias palavras. Use o infinitivo com o to ou o gerúndio, tá? Com o ing. Gerunds, que fala assim em inglês, né? Use infinitives with to or gerunds. E assim é o que você vai fazer nesse exercício 8. Não é difícil, é bem tranquilo. Basta bater o olho lá na tabelinha, tá? Que vocês irão conseguir. Agora, lembra que eu falei que tem verbos que podem utilizar as duas formas? Tem. E aí, eles também mudam seus significados. Eles têm significados diferentes. Olha o stop. Na primeira frase, utilizando stop com ing. Stop talking about politics. É igual a quit talking about politics. Ou seja, parar falando sobre política. Não quer dizer parou para falar sobre política. É o que significa aqui, ó, saiu falando sobre política. Agora olha de baixo. He stopped to watch the election debate on TV. Ele parou de assistir o debate da eleição na TV. Então é a mesma coisa que stop and watch. Ele parou e assistiu ao debate. Diferente, olha, he stopped to watch. Ele parou para assistir. Lá em cima, ele parou de falar, porque ele saiu falando, então parou de falar. É assim mesmo. Um parou de falar e o outro parou para assistir. He stopped to watch. Ele parou para assistir. É bem diferente. Olha o remember. I remember reading this slogan before. Eu me lembro de ler esse slogan antes. É a mesma coisa que I remember that I have read this slogan before. Eu me lembro de ter lido este slogan antes. Olha a de baixo. Remember to bring your documents with you when voting. Lembra de trazer seus documentos com você quando votar. É a mesma coisa que, lembra aí de trazer os documentos no dia da votação. É lembrar para o dia, né? Você tem que lembrar disso. É supposed to bring. Todo mundo acredita que você vai levar os documentos para votar. E aqui embaixo não. Eu lembro de alguma coisa que já aconteceu. E aqui eu vou ter que lembrar de levar os documentos. A mesma coisa acontece com o forget. I'll never forget voting for the first time. É a mesma coisa que I will never forget my first experience voting. Quer dizer, eu nunca me esquecerei
de quando votei pela primeira vez. É a mesma coisa que eu nunca esquecerei de minha experiência em votar pela primeira vez. Agora olha a outra. Don't forget to bring your documents with you when voting. Não esqueça de trazer seus documentos quando votar. E aí, de novo, você é suposto a levar os documentos para votar. Então, nesse sentido, nunca me esqueci de quando votei pela primeira vez. Não se esqueça de levar os documentos para votar. Então, tem aí um sentido diferente. Agora, o try. I tried to vote early in the morning, but I couldn't get up until 11 a.m. Então eu tentei votar mais cedo nessa manhã, mas eu não pude levantar até as 11. É a mesma coisa, eu tentei alguma coisa, mas eu não tive sucesso. Olha a outra. I haven't found any information on him in this book. I will try looking him up online. Eu não tenho encontrado nenhuma informação dele neste livro. Eu tentarei procurar por ele online. Então, é a mesma coisa que I will try something else and see what the outcome is. Eu vou tentar alguma coisa a mais, vou procurar de uma forma diferente. Aqui eu tentei votar de manhã, mas não tive sucesso. E aqui eu já fiz, também não tive sucesso, mas eu vou fazer de uma outra forma. Então aí já muda um pouquinho. Esses daqui eu posso utilizar tanto no infinitivo quanto com ing. Porém, seus significados têm aí uma variação para diferente. Esse exercício aqui do Learning Buster, ele é muito tranquilo de fazer, desde que você segue lá a tabelinha bem para montar a frase. Está falando assim, ó, look at the list of verbs below and classify them according to the given categories. Use a dictionary if necessary. Então, você pode usar o dicionário se necessário. Então, você vai olhar aqui todas essas palavras, que são os verbos, né? E vão classificá-los. Aqui, que você utiliza o to mais outro verbo no infinitivo, ou então aqui o outro verbo depois dele com o ing. E aqui embaixo, somente 3 deles você pode usar ou no infinitivo ou com ing. Qual deles então? Quais são os 3 em que eu posso depois dele usar essas duas formas aqui? Bem tranquilo de fazer. E aí a gente chega ao Challenge Yourself. No Challenge Yourself vocês irão responder essas questões, cheque qual é a melhor opção que completa a seguinte sentença. Would you mind? E aí, qual é a melhor informação? Vocês vão marcar aqui qual que é, circular qual é a opção correta. No 2, the tourists have gone. Do you open the gate? Finally the public start. E aí, qual é a opção que melhor completa então aqui os espaços em branco? E aí você vai circular também. A 3, what is true about cartoon? Então leia aqui o cartoon. I'm running an opposite in the election, but just for fun. Let's run a nasty, negative campaign anyway. E aí vocês irão marcar qual é a opção correta de acordo com o entendimento dele. Aqui, o slogan, né, do Obama quando ele ganhou as eleições, which option could be used as a response to the statements in the picture? Yes, we can. Sim, nós podemos. E aí eu uso como? Aqui vai circular qual é a opção correta. 5. Which option could be used as a response to the following statement? Então você tem essa sentença aqui, ó. I prefer this way of resolving conflicts. E aí você vai escolher qual que é a melhor resposta em concordância com isso daqui ou discordância. Depende de como é aí o seu entendimento para essa frase. Exercício 6 aqui, vamos ter que ler o texto. Olha, ele é bem tranquilo, mas porém é grande. Ler o texto e marcar qual a opção aqui. What is true about the extract? O que é verdade sobre esse trecho? Vou marcar aqui. E a 7. Some younger nationalities from Barbados call the Queen an anachronism. Which of the options below would also be considered an anachronism? E aí vocês irão marcar aqui qual é a opção correta de acordo com o exercício 7.